Então, abra comigo, meu irmão, minha irmã, em Apocalipse 3:10. Hoje nós vamos tratar aqui de uma temática escatológica. O que é escatologia? Escatologia é a ciência ou estudo acerca das coisas que ainda hão de acontecer. Escatos significa últimas coisas. Logia vem da palavra logos, palavra, ciência, estudo acerca das últimas coisas. E nós temos uma temática muito especial essa noite, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Essa palavra eu ouvi de um missionário norte-americano, avivalista, chamado Dan Duke. Fiz as anotações dessa ministração preciosa e foi assim muito edificante. E eu quero trazer essa palavra para o seu coração, claro que do meu jeito, diferente, mas utilizando todos os princípios espirituais que eu aprendi com esse grande homem de Deus, missionário Dan Duke, missionário norte-americano, que foi um dos grandes instrumentos de Deus para esse grande mover de avivamento, de adoração, de missões a nível de Brasil. É um homem que Deus usa e usou tremendamente, missionário Dan Duke, tá bom? O tema da nossa ministração hoje é comprando ouro e lançando coroas. Como é que eu e você podemos comprar ouro no sentido espiritual? Nós vamos falar sobre isso. E como é que nós podemos forjar as nossas coroas, que claro, serão forjadas lá no céu, mas são atos, são atitudes, pensamentos, motivações, são coisas que nós fazemos aqui na terra, que fazem com que nós compremos ouro celestial e através desse ouro, pedra preciosa e prata, que são os três elementos que passarão pelo fogo do tribunal de Cristo e formarão as coroas que nós receberemos como galardão lá no céu, tá? A palavra coroa no original em grego se chama Estefanos, que eram aquelas coroas que os maratonistas, os atletas na Grécia Antiga, também no Império Romano, recebiam como premiação, eram feitas de folhas de louro, ou então eram coroas de ouro mesmo e pedras preciosas que se colocavam, tanto nos reis, é claro, os monarcas sempre gostaram muito das coroas de ouro e pedras preciosas, mas também os atletas, naquela época não usavam medalhas, usavam coroas também de premiação, de galardão pelas suas conquistas, tá bom? Então, da mesma maneira, nós, como atletas de Cristo, como soldados do Senhor Jesus, como homens e mulheres comprometidos com o coração de Deus e com o reino de Deus, também receberemos lá no céu galardões. É sobre isso que nós vamos falar. 6 coroas que o crente pode receber lá no céu, o dia que lá nós chegarmos e passarmos por esse tribunal chamado Tribunal de Cristo, tá bom? Então, abra comigo Apocalipse 3:10. Olha o que diz aqui, Apocalipse 3:10. O texto sagrado diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que hora é essa? A hora da tribulação. Nós cremos, meus amados, o mundo está chacoalhando para todos os lados, coisas terríveis estão acontecendo, catástrofes naturais, terremotos, essa pandemia, tudo isso é a natureza, é a criação gemendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus. O que é essa revelação dos filhos de Deus? É o dia tão aguardado pela igreja de Jesus, pelos santos, pelos filhos de Deus, chamado o dia do arrebatamento da igreja, o dia da ressurreição dos santos, o dia onde os filhos de Deus serão revelados para o Pai, para o Filho, em glória, seremos levados dessa terra e nos encontraremos com Jesus para todo sempre. A Bíblia está dizendo, também eu, o próprio Jesus aqui falando, porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A promessa de Jesus está no 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha aqui a palavra Estefanos, que ninguém tome a tua coroa, que ninguém roube aquilo que você tem construído em Deus, para a glória de Deus, com a motivação correta em Deus. Coroa, e nós vamos falar sobre elas, que ninguém tome a tua coroa, que o diabo não roube a tua coroa, que demônio nenhum roube a tua coroa, que pessoa nenhuma te desvie da coroa e do galardão que Deus quer te dar lá no céu, irmão. Que ninguém
tome a tua coroa. E no 12, ao vencedor, ou seja, aos vencedores aqui, faloei coluna no santuário do meu Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu e você seremos colunas se nós vencemos, se nós chegarmos a esse lugar maravilhoso, as moradas eternas, e lá recebemos esses galardões que a Bíblia promete, seremos coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Ninguém vai nos roubar desse lugar maravilhoso. Ninguém vai nos tirar de lá. A Bíblia Sagrada continua dizendo: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvidos, querido, ouça o que o pastor Giovanni, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, está ministrando nessa noite para você. Que ninguém roube a tua coroa: ouro, prata e pedras preciosas. Cada um desses três elementos tem um simbolismo no mundo espiritual e diante de Deus. O ouro significa santificação. A prata significa redenção através de Jesus. E as pedras preciosas significa a glória de Deus, refletindo na vida dos crentes, através do testemunho cristão e da imitação sua e minha com a semelhança de Jesus Cristo. Através dos frutos do Espírito, dos dons espirituais, nós manifestamos a glória de Deus. Somos pedras preciosas na mão de Deus. Os três elementos da Estefanos, ou seja, das coroas celestiais que nós vamos falar. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui do texto bíblico é: persevere, meu irmão, seja fiel a Deus até o fim. Mesmo em meio ao caos, à dificuldade, aos problemas, às lutas, às tribulações, é Deus nos livrando de ainda piores, dias piores que ainda vão acontecer sobre a terra, chamado tribulação, preparando um povo especial, singular para si, através das tribulações, das dificuldades, das lutas e dos problemas. Nós estamos sendo forjados como ouro de Deus, como pedras preciosas, como prata, redimidos pelo sangue de Jesus, pelo amor de Jesus a cada um de nós. Que ninguém roube a tua coroa. Pula um pouquinho mais para frente, capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz 4:10. Vamos direto para o 10. 4:10, Apocalipse 4:10. O texto sagrado diz: os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Aqui, quem é que está sentado no trono? Jesus. E adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono. Olha Estefanos aqui de novo. As coroas serão depositadas diante dos pés de Jesus, diante do trono de Deus, e Jesus que está à direita de Deus Pai. É o que diz Hebreus 1:3, fala que Jesus, depois de haver feito todas as coisas, subiu aos céus e hoje está à direita de Deus Pai, e roga por nós, é nosso intercessor, é nosso advogado. E no 11 diz que esses 24 anciões, que receberam coroas da parte de Deus, no versículo 4 você percebe isso, 4:4. No 10, o texto sagrado já diz que eles estão lançando essas coroas aos pés de Jesus, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, querido. Então, o que é esse negócio de comprar ouro e lançar coroas? Nós não estamos falando de dinheiro aqui, de bens materiais. Nós estamos falando de atitudes espirituais para construirmos galardões que receberemos lá no céu. A mensagem do livro de Apocalipse é só uma: quem é que você vai adorar? Você vai adorar o anticristo ou você vai adorar a Cristo? Assim como os anciãos, assim como os anjos do céu, assim como os santos que vão para lá, lavados pelo sangue do Cordeiro. Quem você vai adorar, irmão? Nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, quem você vai adorar? Os homens, as criaturas, a idolatria, os santos que já morreram? Ou você vai adorar Jesus? Ou então, nesse tempo do fim, muitos adorarão o anticristo, o falso profeta,
e os demais as seclas ali de Satanás e seus demônios. O mundo todo, irmão, diz o texto de Apocalipse, vai receber uma marca. Nós temos a nossa marca como filhos de Deus, o selo do Espírito Santo. Está lá em Efésios 1, de 12 a 14, fala sobre esse selo, a promessa, a garantia da nossa redenção. O Espírito Santo é o selo, é a marca do crente. Ou você vai perder esse selo, vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma vida dupla, hipócrita, brincando de ser crente, avacalhando com as coisas do Senhor, né? Fazendo abobrinhas, besteiras nesse tempo difícil que estamos vivendo. Você tem se consagrado mais a Deus, se dedicado mais ao Senhor, se santificado, buscado a face de Deus como nunca antes na história da tua vida? Ou você vai ficar nessa palhaçadinha, nas coisas de Deus, nas coisas do reino de Deus? Irmão, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Nem os demônios que se alimentam de pecados brincam com quem brinca de ser crente ou de ser filho de Deus. Não faça isso, irmão. O mundo todo vai receber uma marca. Ou vai receber a marca do anticristo, ou vai receber a marca de Cristo. Tomara que a sua marca seja a marca do Espírito Santo de Deus. O selo da promessa, da redenção, para o dia do arrebatamento da igreja, que você não permita a marca do anticristo, a marca da besta em você, mas que a marca de Cristo esteja flamejando no seu coração, queimando, inflando, no sentido de flamejando, queimando o seu coração, a vida do Espírito, a vida de Deus, a vida de Cristo em nós, o Espírito Santo. Quem é que vai marcar você? Cristo ou anticristo? É a grande pergunta do livro de Apocalipse. E você precisa responder para você. O mundo sem Deus, o diabo e seus demônios, ou a vida na carne, na carnalidade, fazendo coisa errada, ou a vida em Cristo, a vida no Espírito Santo, a vida se consagrando, se santificando e buscando mais e mais a face do Senhor. Então nós vemos aqui em Apocalipse 4:10, coroas jogadas aos pés de Jesus. É isso que Deus quer ver na sua vida e na minha vida. Eles não jogavam, amados, aqui as suas posses, seus bens, seus patrimônios, seus sucessos, seus títulos, seus status sociais, ostentação, nada disso, irmãos. Eles jogavam coroas de ouro que foram provadas pelo fogo. E o fogo aqui é uma metáfora, é um símbolo das provações, das tribulações, das dificuldades. Nós estamos passando pelo fogo. Estamos passando por um tempo de juízo, de julgamento, onde Deus está passando a sua peneira, fazendo a separação através da tribulação. A palavra tribulação significa tribulum, era a peneira que os romanos usavam para separar o trigo da palha. Deus está passando a tribulação, a provação. O fogo de Deus está passando para separar quem é palha desse mundo, que vai ser condenado e jogado no fogo, e quem é trigo de Deus, que dá fruto para a glória de Deus e que é semente de vida na vida de outras pessoas. Você é trigo de Deus ou é palha? Você tem vivido uma vida palha, fútil, banal, superficial, ridícula, ou tem vivido uma vida profunda, sido fundamentado no amor de Deus, na graça de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo? Irmãos, eles jogavam coroas de ouro, provadas pelo fogo. O ouro significa isso, integridade. O ouro significa caráter. O ouro significa uma vida de obediência. O ouro é um símbolo da disposição de seguirmos a Jesus. E quem é ouro, irmão, atrai ouro. Quem é lixo, infelizmente, atrai lixo. Quem é sujo só atrai sujeira. Agora, quem é ouro, atrai ouro. Tomara que você seja ouro de Deus, irmão. Tomara que você cintile, que você brilhe para a honra e glória do nome de Jesus. Quem é ouro, atrai ouro. Guarda isso no seu coração. Quem é valoroso, atrai pessoas de valor. Mas quem é fútil, banal, palha desse mundo, só vai atrair o que não presta. Então, lembre-se disso. Ouro é integridade, caráter, obediência, disposição de seguir a Jesus. O ouro é um símbolo da santidade, da fidelidade do cristão. Deus está procurando homens e mulheres fiéis nos dias difíceis que estamos vivendo. Cada tentação, cada experiência que eu e você vivemos, que vencemos no Senhor, na graça de Deus e na força e no poder do Espírito Santo que opera em nós, nós estamos comprando ouro, estamos nos santificando, estamos nos consagrando, estamos comprando ouro
que vão formar as nossas coroas, as Estefanos, lá no céu, nesse dia tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas coroas você jogaria aos pés de Jesus? Quantas coroas você tem na sua vida? E na verdade a gente não faz ideia quantas coroas nós temos. Mas irmãos, coroas nos aguardam lá no céu. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Ele já está tecendo, ele já está preparando os galardões, talvez até já estejam prontos, mas já estão lá. As coroas que nós receberemos e que lançaremos, assim como os 24 anciões, que muitos creem que são os dois grupos de 12 pessoas representando todo o povo de Deus. Muitos creem que são 12 homens importantes da era da igreja, pode ser, muito provável, 12 apóstolos de Jesus, talvez mais 12 grandes personagens da história da igreja, mas que representam, somando os 24, os dois grupos, representam o povo de Deus da era da igreja. Outros já acreditam que os 24 anciões são os 12 patriarcas, os 12 pais das 12 tribos de Israel, e mais 12 discípulos de Jesus, ou 12 representantes da era da igreja. Nós não sabemos, mas sabemos que representam o povo de Deus, porque eles, como filhos de Deus, como aqueles que adoram ao Cordeiro, que deve ser exaltado, e toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus, jogavam as suas coroas aos pés de Jesus, diante do trono de Deus. Apocalipse 13, 11, que nós lemos, lembra daquela frase, que ninguém tome a tua coroa, que ninguém tome a tua coroa, ou seja, nenhuma experiência, nenhuma circunstância, conflitos ou pessoa, venha roubar a coroa que Deus tem para você lá no céu. O diabo vai fazer de tudo, meu irmão, para roubar a tua coroa, de tudo, propostas indecentes, tentações, seduções, vai enviar os seus agentes do mal, pessoas, situações, circunstâncias, tudo isso, o diabo vai fazer de tudo para roubar a tua coroa. Mas a palavra de Jesus, em Apocalipse 3:11, para mim e para você é: guarde a tua coroa, que ninguém roube a tua coroa. Você pode ser coroado com muitas coroas, meus irmãos. E quantas coroas você quer? E agora nós vamos ver quais são as 6 coroas que são descritas na Bíblia Sagrada. A primeira delas, irmãos, é a coroa da alegria. A coroa da alegria, que é um símbolo dos ganhadores de almas. Olha a importância de nós ganharmos almas para Jesus. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,19. Abre lá o texto sagrado comigo. 1 Tessalonicenses 2,19. 1 Tessalonicenses 2,19. Paulo diz assim: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos? Exultamos aqui é alegria, pode ver, alegria antes da coroa e exultação depois, que também é uma espécie de adoração com alegria. Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, ou seja, uma coroa que nós vamos receber depois da vinda de Jesus. E a resposta é sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Por quê? Porque Paulo era um evangelista, Paulo era um ganhador de almas, Paulo era um pastor precioso que sabia que a sua esperança, a sua alegria, a coroa que ele ia receber lá no céu, tinha a ver com quem? Com os filhos e filhas na fé que ele gerou para o Senhor. Então nós estamos falando da primeira coroa, meus irmãos, a coroa da alegria. E um cristão, amados, que ganha almas é um cristão feliz. Você quer ser alegre de verdade, ganhe almas para Jesus. Essa semana mesmo veio uma preciosa irmã para Jesus, agora irmã, né, em Cristo. Irmãos, é tremendo, eu saio pulando de alegria, é uma alegria ganhar pessoas para Jesus. Tomara que seja a sua alegria também, querido. Às vezes é por isso que você está triste, abatido, embolado, com tantos problemas, tantas dificuldades, né, buscando ali muitas coisas, colocando o coração às vezes na coisa errada, em pessoas, em situações erradas ou em circunstâncias. Irmão, coloca o teu coração em vidas. Olha o que diz Maharshi Chavda, um grande evangelista, um pastor, teólogo, um grande evangelista indiano. Ele diz que o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas.
Você quer cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida? Seja um ganhador de almas. Porque quem é ganhador de almas vai ganhar essa coroa de alegria. Essa eu tenho certeza que eu vou ter lá no céu. Em nome de Jesus. Porque é uma alegria para mim ganhar almas para Jesus. Quem ganha almas para Jesus é um cristão feliz. E talvez você fale, pastor, mas eu sou tímido. Eu tenho vergonha, não sei falar direito. Irmão, com a ajuda do Espírito Santo, você pode ser boca de Deus na terra. Você pode ser um instrumento para a salvação na sua simplicidade, com o seu conhecimento, contando os teus simples testemunhos, aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você pode ganhar vidas e vidas para o Senhor Jesus. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um pastor, não, irmão. Deus usa pessoas simples para envergonhar aqueles que se acham sábios. Deus usa as coisas loucas desse mundo para revelar a sabedoria de Deus. Às vezes nós vemos pessoas iletradas, pessoas que não sabem nem falar direito, mas são cheias da glória de Deus, do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, e ganham muitas e muitas vidas para Jesus. Porque não é elas que fazem a diferença, é o Espírito Santo nelas, glorificando o Filho e ganhando almas e entregando essas almas aos pés de Jesus. Então, vença sua timidez, compre ouro, ganhando almas para Jesus. Uma coroa de alegria é o que a Bíblia nos promete em 1 Tessalonicenses 2,19. Segunda coroa que a Bíblia nos promete é a coroa da justiça. A coroa do crente fiel. Coroa da justiça. Fala comigo, coroa da justiça. Está lá em 2 Timóteo 4,8. Quando Paulo ali, muitos teólogos acreditam que 2 Timóteo provavelmente foi a última carta. 4:8. Vamos ler desde do versículo 6. 2 Timóteo 4:6, para a gente entender o contexto aqui. Olha o que diz, o apóstolo aqui prevê já o seu martírio. E por causa desse trecho principalmente, muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, teólogos, eruditos, acreditam que essa foi a última carta que Paulo escreveu em vida, antes de ser pelo imperador, provavelmente Nero, martirizado na cidade de Roma. Ele escreveu essa carta na cidade de Roma, é como se fossem as últimas palavras do apóstolo Paulo, já prevendo em espírito, através de uma revelação sobrenatural, porque Paulo era um profeta, era um homem conectado com o Espírito Santo, ele prevê o seu martírio, e olha o que ele fala aqui, e ele fala de mais uma coroa, a coroa da justiça. Versículo 6, quanto a mim, diz Paulo, estou sendo já oferecido por libação, que está falando de morte física, de martírio, e o tempo da minha partida já é chegado. Paulo já sentia no seu espírito que a hora dele estava chegando. Versículo 7, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé. Olha só, irmãos, combata o seu combate. O combate que você tem que combater, eu não posso combater por você. Eu posso te ajudar, dando a palavra, trazendo esperança, orando pela sua vida, mas o seu embate, as suas lutas são suas, e as minhas, os meus combates são meus. Combati o bom combate, completei a minha carreira, aqui fala de uma maratona, é a vida terrena. Paulo estava sentindo que a sua carreira estava se encerrando, ele já estava chegando na linha de chegada, e a linha de chegada era a morte física. Era a morte física. Completei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a minha fé. Meu irmão, guarde a sua fé nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. E ele continua dizendo, já agora, a coroa da justiça me está aguardada. Olha que coisa linda, olha que convicção tremenda Paulo tem aqui, meus amados. A certeza de que ele seria recompensado pelas suas lutas, pelas tribulações que ele passou, as provações, pela sua fidelidade, pelo seu trabalho apostólico, seu trabalho pastoral, pela conquista das almas, pelo cuidado das igrejas. Ele sabia que a coroa da justiça já estava aguardando ele lá nos céus, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E dia aqui é com D maiúsculo, é o dia do Senhor. Logo após o arrebatamento, a ressurreição dos santos, a Bíblia diz que haverá o tribunal de Cristo. É esse dia que Paulo está mencionando aqui, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Deixa eu te perguntar, meu irmão,
Você ama a vinda de Jesus ou você quer empurrar a vinda de Jesus lá para frente? Porque você tem um monte de embaraço na sua vida, um monte de situação mal resolvida. Você não tem vivido a vida como se Jesus fosse voltar hoje, à meia-noite. Irmão, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que estar prontos para morrer amanhã. Porque se Jesus voltar meia-noite, melhor ainda. E se nós falecermos amanhã, temos que estar preparados para encontrarmos com o nosso Deus. É o que diz o texto sagrado. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Como se já estivéssemos ali na linha de chegada. Preparados para encontrar com Jesus. Então, irmão, coroa da justiça, né? Talvez você não tenha dons, talentos, mas é fiel ao Senhor. Com certeza, pelo menos um dom você tem. Talvez você não seja cintilante, né? Como muitos aí. Irmãos, o que Deus está esperando de nós é fidelidade. Somos tentados todos os dias a sermos infiéis, mas o que Deus espera de nós é fidelidade. A coroa da justiça, daqueles que vivem a justiça do reino de Deus, a justiça de Jesus. O crente fiel receberá a coroa da justiça. Quando permanecemos fiéis ao Senhor, Deus é glorificado através de nós. Você pode até ficar com raiva, ódio, amargura o resto da sua vida. Se você assim escolher, assim vai viver. Ou então você pode ser fiel até o fim, perdoador, misericordioso, gracioso, generoso, abençoador. E aí a coroa da justiça te aguarda lá nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coroa, a coroa da vida. A coroa da vida é a coroa do vencedor. Está lá em Tiago 1:12. Abra comigo, texto sagrado, em Tiago 1:12. Tiago 1:12. Olha o que diz a Bíblia Sagrada sobre as provações que nós vamos enfrentar. E olha outra coroa aqui, a coroa da vida. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, e é só os aprovados que vão receber, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que coisa linda, gente. Se você vencer as tentações, as provações e tentações e perseverar na sua fé, você vai ser aprovado por Deus e vai receber a coroa da vida, a qual Deus promete para aqueles que o amam. Irmão, não tem como amar Deus e viver caindo em tentação. Ou você ama Deus e vence a tentação, e aí prova com a sua atitude de que você ama a Deus de verdade. Jesus mesmo disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, obedece a palavra. Quanto maior a sua obediência, maior a plataforma de autoridade que você tem no mundo espiritual, mais temido você vai ser no inferno, mais você vai estar declarando para o diabo, para os demônios, para o mundo inteiro que você ama a Deus. E quem ama a Deus vai ter a coroa da vida. Aqueles que vencem as feridas, aqueles que vencem as frustrações, aquele que vence as decepções, aquele que vence as falhas humanas e não fica arrumando desculpa esfarrapada para ficar pecando e falhando, aqueles que vencem as tentações, aqueles que vencem as tribulações, aqueles que vencem a dor, o sofrimento, a angústia, aqueles que escolhem a vida de Deus, aqueles que escolhem a vida abundante. Nós podemos vencer todas essas coisas que foram mencionadas, se pensarmos no galardão e aquilo que nos aguarda lá no céu. Toda vez que você for enfrentar uma tentação, uma provação, lembre-se do seu galardão lá no céu. Tem muito crente que fala: mas para que eu vou me santificar? Para que eu vou me consagrar ao Senhor? Eu não ganho nada nessa vida. Irmão, isso é a maior mentira que Satanás quer que você pense. Que tudo aquilo que você está fazendo em prol do reino de Deus e por amor a Deus, que não vale de nada. Não, irmão, você vai ter bênçãos na terra e nos céus. Promessas, herança espiritual, bênçãos sem medidas, algumas delas aqui na terra, sim, terá aqui na terra. Como também você vai ter promessas e coisas preciosas que você só vai receber lá no céu. Como, por exemplo, a Estefanos, que são as coroas que nós estamos mencionando. Terceira coroa, a coroa da vida. Quarta coroa, a coroa da glória. A coroa do servo humilde.
1 Pedro 5:4. Abra a palavra de Deus, 1 Pedro 5:4, é um tremendo trecho. Muitos pensam que é só, 1 Pedro 5:4. Olha o que diz. Aqui fala, claro, para aqueles que estão no ministério, aqueles que estão exercendo, o pastoreio, mas vale também para qualquer pessoa que exerce liderança, influência sobre alguém, que cuida de alguma vida, que exerce um chamado pastoral. Irmão, o chamado pastoral não é sua função na igreja, não. É cuidado com as vidas. Se tem um tesouro no reino de Deus, são as vidas. São as pessoas. As pessoas valem mais do que as coisas. As pessoas são os maiores tesouros que nós temos nessa terra. Jesus mesmo disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As almas são os maiores tesouros que existem na terra. Então é melhor nós guardarmos a nossa alma, ajudarmos outras almas a não se perderem, e assim nós vamos construindo riquezas nos céus. Versículo no capítulo 5, 1 Pedro 5 diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, aqui Pedro falando, como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, de coração, irmão. De coração, ame as pessoas de coração. Ame as pessoas por aquilo que elas são, não apenas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas podem te oferecer, não, irmão, por aquilo que elas são. O valor das pessoas está naquilo que elas são, naquilo que elas representam no coração de Deus. Versículo 3: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornai-vos modelos do rebanho. Isso vale para pastor, para qualquer ministério da igreja, para qualquer pessoa que exerce influência sobre pessoas. Deus nos chamou para sermos modelo do rebanho, nós que somos pastores, crentes mais velhos para os crentes mais novos, exercemos influência através do nosso testemunho cristão, como referência para as pessoas, como modelo para as pessoas, como modelos de Cristo para o rebanho, para as pessoas, para as vidas. E no versículo 4 está a chave do que nós estamos falando. Ora, logo que o supremo pastor, você pode ver que está com S maiúsculo, e pastor também com P maiúsculo, está se referindo a Jesus, o supremo pastor se manifestar. Quando é que ele vai se manifestar? No arrebatamento da igreja, na ressurreição dos santos, recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha outra coroa aqui, a coroa da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão vendo que está na Bíblia, gente. Não é invenção da cabeça do pastor Giovanni, não é uma lorota, não é uma coisa uma lenda, não, está na Bíblia Sagrada. Está na Bíblia Sagrada. E essa coroa da glória é a coroa do servo humilde. Será que você é um servo humilde do Senhor Jesus? Será que você se agarra à posição ou entende que no reino de Deus é serviço, é função? Não é posição, irmão. Posição é espiritual. É função. Função, cuidado de vidas. O servo humilde é para aqueles que caminham diante de Jesus com humildade de coração. Será que você é acessível às pessoas? É aqueles que servem com amor a Jesus, servindo as pessoas. Assim como Estevão, o grande primeiro mártir da igreja, servindo a Jesus, pregando o evangelho, fazendo milagres e maravilhas. E logo em seguida ele é martirizado por causa do serviço humilde, como servo fiel. Lembre-se, irmão, a toalha vem antes da coroa. Todo mundo quer a coroa, mas não quer a toalha. Jesus primeiro lavou os pés dos apóstolos, usou a toalha, usou aquela bacia de água, para depois receber a glória nos céus. Muitos querem a glória, mas não querem pagar o preço da toalha. Maior é aquele que serve, é o que saiu da boca do mestre. Os mundanos recebem glória na terra, a vanglória, que a Bíblia chama. Nós, irmãos, nós manifestamos a glória de Deus na terra e receberemos e promoveremos a glória de Deus também nos céus. Nós receberemos essa graça, essas bênçãos, a coroa da glória no porvir. Essas pessoas são pessoas simples.
muitas vezes elas não aparecem em jornais, revistas, não são famosos. São pessoas simples, são pessoas comuns como eu e você. Pessoas simples, singelas, mas fiéis até o fim. Perseveram na palavra, como nós lemos na Apocalipse 3. Eles não são muitas vezes aplaudidos na terra, mas nos céus serão recebidos com aplausos. Serão aplaudidos lá nos céus. Jesus se levantará naquele dia, olhará para eles cheio de amor e compaixão, abrirá os portais eternos e dirá: vinde benditos de meu Pai para o lugar que eu vos tenho preparado. Bom servo fiel. Ao lugar que eu vos tenho preparado, diz o Senhor Jesus. Oh, que coisa linda, querido. Eu quero ouvir isso quando chegar no céu. E você também? Então, se agarre aí essa palavra. A quinta coroa é a coroa da misericórdia e graça. É o que diz o Salmo 103, versículo 4. Abra rapidinho lá comigo. Salmo 103, 4. Salmo 103, versículo 4. Olha o que diz o texto sagrado. Vamos ler desde o 3 para não perder o fio da meada. Ele, ou seja, o Senhor aqui, você pode ler no contexto, é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Irmão, será que você tem vivido uma vida na graça ou na lei, no ferro e no fogo? Será que você tem sido gracioso com as pessoas, seus entes queridos, seus familiares, seus filhos, seus discípulos, as pessoas que estão ligadas a você? Ou você tem sido um legalista, um crítico, um julgador, um fofoqueiro, vive apontando o dedo para os outros e não entende que quando você aponta o dedo para alguém, 3 dedos apontam para você, porque você é tão pecador quanto eles. Irmãos, Deus quer te coroar de graça e de misericórdia. Que você tenha um coração cheio de misericórdia, que você conheça a graça de Deus e a graça de Deus te impacte tanto que você vai ser gracioso com as pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria nos tempos finais. E você tem se esfriado no tempo do fim? Você precisa ser gentil, você precisa ser bondoso, você precisa ser amoroso com as pessoas. Era assim que Jesus era. Enquanto vários queriam apedrejar aquela mulher que tinha sido prostituta, Jesus foi lá e escreveu pecados, provavelmente no chão, e disse que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Esse é o Jesus dos evangelhos. É um Jesus que não veio para condenar, mas veio para salvar. E parece que os irmãos de Jesus, os filhos de Deus, não entenderam nada. Eu e você não temos o poder de condenar ninguém, de julgar ninguém, meu irmão. Quem julga é o Senhor. Só Ele tem a fita métrica para julgar as pessoas. Só Ele é o justo juiz, que conhece toda a história de alguém, que já pisou nas sandálias da outra pessoa. Você não pisou nas sandálias do outro, então você não conhece a história da pessoa. Então não saia julgando de forma temerária. Porque Jesus mesmo disse, com a mesma vara de medir que você medir os outros, você vai ser medido por Deus. Se você for ferro e fogo com os outros, Deus vai ser ferro e fogo com você. Se você for legalista com os outros, você vai sentir o poder do legalismo, da lei sobre você. Então, irmão, seja gracioso, seja misericordioso. O mundo odiou Jesus, mas Ele amou o mundo. O mundo foi cruel com Jesus, mas Ele se doou e se entregou em favor das pessoas. O mundo não precisa de mais condenação. A consciência de muitos já está condenando eles. Você tem que trazer a solução. E a solução é Jesus de Nazaré, é o Salvador. É aquele que é capaz de transformar o pecador impenitente num pecador regenerado, transformado pelo poder de Deus. Misericórdia é perdoar aquele que deveria ser condenado. Deus fez isso conosco. Por que é tão difícil a gente fazer isso com as pessoas? Se eu semear misericórdia, eu vou colher misericórdia. Jesus disse isso. Bem-aventurados misericordiosos, Mateus capítulo 5, porque esses receberão também misericórdia da parte do Senhor. Irmão, eu sei que não é fácil isso. É um desafio, principalmente quando nos enganam, nos frustram, nos mentem contra nós, promovem injustiça, ofensas, nos ferem. Mas é isso que Deus quer. Perdão, graça e misericórdia. E uma coroa de graça e misericórdia. Uma Stefanos.
Uma coroa gloriosa te aguarda lá no céu. E a última coroa que a Bíblia Sagrada menciona é a coroa da unção. É a coroa que o sacerdote usava lá no Antigo Testamento, uma coroa de ouro escrito santidade ao Senhor. Levíticos 21, de 10 a 12, menciona essa coroa. Vamos ler o que se refere a isso aí. Levíticos 21, de 10 a 12. Texto sagrado, espera aí só um pouquinho que eu estou abrindo. Levíticos 21, de 10 a 12. Sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir vestes sagradas. E entre as vestes estava a coroa de ouro, uma veste talar de linho finíssimo, um peitoral com pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel, cada uma com uma pedra diferente. Olha a manifestação da glória de Deus, do brilho de Deus, da formosura do Senhor através do povo de Deus, da igreja do Senhor. Claro que a igreja ainda não existia, era o povo de Deus representando aqui, é claro, Israel. Foi consagrado para vestir as vestes sagradas. Não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai e de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus estará sobre ele. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Então aqui está falando de santificação, irmão. A coroa mencionada em Levíticos, tem nos outros trechos que fala dessa coroa, escrito em ouro, banhado em ouro, santidade ao Senhor. Irmão, você não compra unção com dinheiro. Tem gente tentando comprar unção com dinheiro. Você compra através das experiências dedicadas, consagradas diante do Senhor. Quantas e quantas experiências Deus já tem permitido você vivenciar e passar? Deus nos fez para sermos reis e sacerdotes. E reis e sacerdotes usam coroas e usam vestimentas apropriadas. Será que você tem se revestido da justiça de Cristo? Será que você tem se santificado? O ouro aqui da coroa, escrito santidade ao Senhor. Irmãos, para manter a unção ou adquiri-la é preciso comprar ouro. E comprar ouro é passar por todas essas coisas que nós estamos mencionando aqui. Provações, tribulações, dificuldades, experiências com o Senhor, dizer não ao pecado, amar a Deus, se santificar, se consagrar, amar as pessoas, ganhar almas para Jesus. Todas essas 6 coroas mencionadas: ser um servo humilde, ser um ganhador de almas, ser um crente fiel, ser um vencedor, como nós lemos lá em Apocalipse, não fracassado, derrotado. Não permita que ninguém tome a tua unção. A salvação é de graça, mas a unção é necessário pagar um preço, comprar ouro, se consagrar ao Senhor, se santificar na presença do Senhor. A unção não é de graça não. Está aqui, nós lemos em Levíticos. Tem que usar as vestimentas apropriadas, tem que dizer não, às vezes até para pai e mãe, e para todas as mazelas e sujeiras desse mundo, para se santificar, para se consagrar ao Senhor. Não permita que ninguém tome a tua unção, nem roube a tua coroa. Não permita que o teu sucesso te faça orgulhoso, presunçoso diante de Deus ou das pessoas. Ouro e unção custam um alto preço para nós, sacrifícios e experiências com Deus. Irmãos, não olhe apenas para esse mundo, apenas para essa vista, não olhe além dessa vista, né? Além dessa perspectiva terrena, o prêmio que nós receberemos lá no céu. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser fiel. O teu futuro é 1 milhão de vezes mais importante do que o teu passado. Não fique preso ao teu passado. O passado é uma escola para nós e não deve ser uma prisão, um cárcere para a nossa alma. Quantas coroas você vai querer lá no céu? Quantas coroas você tem forjado através da tua vida com Deus aqui na terra, para que você possa lançar aos pés de Jesus?
É sobre isso que nós falamos nessa noite. E eu espero que você compreenda que tudo aquilo que você faz nessa terra vai ecoar na vida por vir, na eternidade. Eu vi essa frase, né, no filme Gladiador. E eu nunca mais esqueci essa frase, porque ela é uma frase que tem tudo a ver com a perspectiva cristã. Tudo aquilo que nós fazemos nessa vida terrena, nessa terra, vai ecoar positivamente ou negativamente na eternidade. No céu ou no inferno. No destino glorioso ou no destino terrível daqueles que viram as costas para Deus. Para onde você vai? Que tipo de galardão ou condenação você vai receber? Se consagra a Deus, vale a pena ser fiel. Compre ouro, lance um dia coroas aos pés de Jesus. E eu tenho certeza que Deus fará coisas tremendas na sua vida. Vale a pena ser crente, vale a pena se consagrar, se santificar e ser fiel. Seja fiel até o fim, persevere até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse as mãos no seu coração. Quero agradecer a Deus por esse momento precioso com você, com a sua casa, com a sua família. Não esqueça de compartilhar esse vídeo através das suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Irmão, fique à vontade. Seja um canal de bênção, uma ponte de amor a favor de outras pessoas. Às vezes uma palavra dessa é tudo que uma pessoa precisa ouvir, porque estava pensando às vezes em se desviar, estava pensando em fazer uma besteira, e de repente vem uma mensagem dessa, coloca de novo essa pessoa no prumo de Deus, ou traz de volta aquele que está perdido à casa do Pai. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra bendita. Deus, tantos textos, tantas escrituras maravilhosas, Pai, textos preciosos que nos ensinam, ó Deus, que coroas nos aguardam lá nos céus, Pai. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é justo juiz, o Senhor há de nos recompensar tudo aquilo que vivemos nessa terra. É claro que é fruto da tua graça, do mover do teu Espírito, não é por méritos humanos, não é porque nós fazemos, mas porque o Senhor faz em nós, através de nós, para a glória de Deus. Acha em nós uma motivação correta, que tudo aquilo que fizermos em nome de Deus, seja para a glória de Deus, com a motivação pura diante de Deus, de recebermos, ó Deus, galardões nas regiões celestiais, que possamos nos preparar, que possamos amar a Jesus, que possamos ser crentes fiéis, que possamos perseverar até o fim, para sermos salvos completamente de toda a corrupção, de todas as mazelas dessa terra, de toda a sujeira desse mundo. Guarda o nosso coração, protege a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, ó Deus, os nossos cônjuges, tudo aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Dá-nos capacidade, unção, sabedoria, graça, prudência, nos dias difíceis que estamos vivendo. Protege e guarda o teu povo. Ó Deus, consola aqueles que estão sofrendo. Hoje de manhã eu vi a notícia, Pai, no dia de ontem, mais de 3.400 pessoas morreram por causa do Covid. São mais de 3.400 famílias enlutadas, Pai, com o teu Espírito Santo, que é o Paracleto, que é o ajudador, que é o consolador. Consola, Pai, essas famílias enlutadas. Vai nos leitos de hospitais, nas UTIs, ó Deus, protegendo os médicos, enfermeiros, aqueles que estão na linha de fronte, no fronte de batalha, as forças policiais, a área de saúde, em todas as esferas da sociedade. Protege os mais vulneráveis, aqueles que estão ali no fronte, Pai, e guarda, livra-os. Ó Deus, opera com a tua graça, as suas compaixões, as tuas misericórdias, tirando, Pai, curando os enfermos, sarando os feridos, restaurando todas as coisas, Pai, e agindo conforme a tua vontade, o teu querer, a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Nós te louvamos, Pai, fortalece cada coração que está abatido. Levanta os teus filhos, Pai, na posição que está no teu coração, que eles se enxerguem como vencedores e não como derrotados, que eles não sejam derrotados pelo pecado, pelo diabo, pelos demônios, pelo mundo sem Deus, mas saiam triunfantes, vencedores das provações, tribulações e tentações, sejam provados e saiam aprovados para a glória de Deus. Para que um dia todos juntos, a uma só voz,
diante daquele que merece toda a honra, toda a glória. Receba, Jesus, as coroas que forjamos para a glória de Deus, debaixo do poder de Deus operando em nós. Senhor, dá-nos esse coração, nos capacita, Pai, a sermos homens e mulheres de Deus, a sermos modelos para o rebanho, a sermos exemplo para os demais filhos na fé, filhos espirituais. Envia pessoas para a salvação, envia filhos e filhas de Deus sobre os nossos cuidados, sobre as nossas influências, Pai. Nós te pedimos isso e acha em nós um coração fiel diante do teu propósito, diante da tua vontade, diante do teu coração. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, como filhos de Deus. Amém. Amém.